ou seja, 900 mil livros. Era o que nós mandávamos para o Rio de Janeiro. Aqui tem a tabela? Então, o que veio acontecer? Isso. Então, nós chegamos. A baronesa, então, apesar de pouca idade, 12 anos que ela entrou nessa casa, ela fez uma coisa aqui na fazenda e repercutiu nas fazendas da região. Alguns nos copiaram, outros não. Era que, quando nós saíamos para o leite de café, ela mandava subir os filhos dos escravos, as crianças, os ensinava no pátio interno a ler e a escrever. E no final da tarde, na parte da tarde, subiam somente as meninas e aprendiam o bordado. Então, algumas fazendas aceitavam, sabe por quê? O pátio interno, nós não tínhamos aquela parede de fundo do varandão. As construções eram em formato de ferradura ou em U. Então, no centro desse pátio tinha um lago pequeno, uma taça de porcelana, que era um chafariz, uma taça grande. A água era acionada deste morro onde fica a Carioca. Então, quando vinha com canaletas de bambu, quando enchia a taça, ela transbordava, o vento, por menor que fosse, batia no pátio interno, mandava a brisa para toda a casa grande. Então, era a função do chafariz era mesmo aclimatar a casa para o alto verão, nas roupas quentes, próprias da Europa. Então, diferente do nosso clima, então tinha que ser aclimatada a casa dessa maneira. E aí, então, ali a baronesa então ficava, porque ela já não tinha circulação entre os escravos. Ela com as meninas ficavam sempre aqui no pátio interno, que era feito para tomarem sol, brincar e tudo mais. Aí, a baronesa, então, Rita Clara, começou com isso, então, a engravidar. Nós tivemos 5 filhos, 2 rapazes e 3 moças. Com isso, então, ela já começou a tocar a vida aqui na fazenda e já mais ocupada, né, com as crianças. E aqui, gente, chega então o seguinte. Nessa ala comercial, como eu falei para vocês, a escrivaninha que está ali, vocês verão depois, vamos indo aos poucos olhar, essa escrivaninha foi encomendada em Barra do Piraí. Então, quem veio em Barra do Piraí, por quê? Quando nós precisávamos de uma peça, no caso uma escrivaninha, que seria uma peça com segredo, o que nós faríamos? O que acontecia? O carpinteiro, os carpinteiros da cidade, não sabiam, a Fazenda Santa Maria, a Vista Alegre, a Fazenda do Barão Lautaro, quer uma peça com segredo. Então, os carpinteiros vinham na fazenda e ofereciam os seus serviços. E nós fazíamos uma seleção. O melhor era escolhido. E depois da peça pronta, passado o segredo para mim, esse carpinteiro era sacrificado. E a viúva recebia uma boa quantia em dinheiro, uma pequena fortuna, que mantinha a família bem de situação até o final da vida daquela matriarca, se ela soubesse conduzir os guerreiros. O outro detalhe que nós temos aqui. Esse conjunto é um conjunto de banquete. Ele foi feito sob medida para aquela sala onde tem o sofá. O salão de estar. Então é a mesa, as cadeiras, os 2 tagéres e as 2 floreiras com espelho de cristal. Esse conjunto é um conjunto de banquete. Essa mesa ela está fechada, ela aberta, ela vem dessa cabeceira até aqui. É um conjunto de 32 lugares, barão e baronesa nas cabeceiras, lateral esquerdo os barões, até a metade da mesa. Da metade até a baronesa anfitriã, os senhorzinhos. Lateral direito as baronesas, da metade da mesa até a baronesa anfitriã e senhorzinhas. Assim montados uma mesa de banquete. E o conjunto, então, foi feito por uma loja do Rio de Janeiro chamada Leandro Martins. Era uma loja que só fazia móveis para a aristocracia. E na ocasião era a aristocracia cafeira. O que denotava um móvel aristocrático eram os ramos de ouro e bronze que eram colocados, adaptados no alto das torres dos tagéres. Nos pés da mesa tem as coroas de louro e no alto das floreiras de cristal, de espelho de cristal, também tem o louro. O louro representava o Fausto, representava uma família que era um mobiliário de uma família muito rica. E esse conjunto foi feito, então, sob medida para aquele salão, medida das paredes, veio todo desmontado, um carro de boi e foi montado aqui na fazenda. E aí, a maneira, então, foi o bálsamo africano, que é uma maneira africana. Quando a baronesa montava a mesa para uma festa, para um aniversário, para um banquete, quando esticava a toalha sobre a mesa, a sala ficava perfumada porque impregnava o tecido do bálsamo, o perfume do bálsamo. E o que recobre o bálsamo é a rádica
que é a casca de uma raiz, e a machetaria, que são esses detalhes da mesa. Tá? E outro detalhe, esse lustre, por exemplo, é um lustre do Pedro II, ele tem a coroa integral, e o Pedro II ele era velas, foi passado para a eletricidade quando a luz chegou na região. Isso foi um presente do imperador, de Dom Pedro, porque eles presenteavam, era de praxe presentear as fazendas de grande porte, que mandavam muito café para o Rio de Janeiro. Então, existe no Brasil 4 desses. Um está aqui na Santa Maria, os outros 3 eu não sei onde está. Essa capela, uma capela do século XVIII, ela é toda autêntica. Os 2 altares que ladeiam oratórios de Nosso Senhor Jesus Cristo, foi uma encomenda minha para a Bahia. Eu encomendei 4 altares, 2 eu doei para a igreja de Piraí, onde eu fui enterrado, e 2 estão aqui na minha capela. Como balaústre também, encomenda minha também. Então, gente, e aquela cama que está naquele quarto, foi a cama da minha noite de núpcias. É uma cama francesa, modelo Le Bateau do barco. É uma cama de moda na França, a última moda na França. É uma cama de canto. A parte que está voltada para a parede, para a janela, ela é lisa, ela não tem trabalho. O lado que está voltado para cá, tem aquele trabalho que se chama neorococó. Então, e a moda nessa ocasião, na França, era as mulheres dormirem no canto e os homens na beirada. Então, para a mulher levantar durante a noite, e a cadeira higiênica ou a cozinha, tinha que pedir permissão ao marido. Ele, então, autorizava a saída da esposa da cama ou não. Então, sempre autorizava. Sempre autorizava. E aquela peça de prata, que é a bacia e o jarro, foi o meu lavatório, de baronesa, chama-se Gomildo. Ali o sabão era fedorento, era como seco de boi, era fedorento, ele não tinha perfume. Então, nós punhamos a água, ainda quente, no jarro, e tínhamos na época de flores de laranjeira para perfumar a água. Na época do jasmim, punhamos flores de jasmim, assim a água ficava perfumada. Nós lavávamos as mãos no rosto, antes das refeições, antes de deitar. E aí, o que vocês estão vendo nessa casa, desde que vocês chegaram, entre paredes, portas, janelas, forro, tudo é original, tudo ainda preservado na inauguração dessa casa, inclusive os vidros. Os vidros são franceses, somente a França fazia vidros nessa ocasião, era um trabalho artesanal. E nos proporcionava um conforto nos vidros, que era o seguinte: num dia, por exemplo, de frio, as camas para cuidar da casa, se você em pleno sol